Olá, eu me chamo Vicente Leal Fernandes, eu sou integrante do Laboratório de Biogeografia e Ecologia Histórica da PUC-Rio. Eu também sou estudante de pós-graduação do Departamento de Geografia e Meio Ambiente, também da PUC-Rio. E hoje a gente está aqui no Maciço da Tijuca, mais precisamente no Jardim Botânico, no bairro do Jardim Botânico, para contar um pouco sobre a história da floresta e dos seus caminhos antigos. A gente está exatamente, na verdade, num trecho da trilha Transcarioca. Vocês podem perceber que esse aqui é um dos símbolos da trilha Transcarioca, que é uma das trilhas mais conhecidas do Brasil e do mundo, que passa por diferentes unidades de conservação, dentre elas o Parque Nacional da Tijuca, que é onde a gente está, que é a unidade de conservação mais visitada do Brasil, então milhares de pessoas todos os anos acessam diferentes atrações turísticas do Parque Nacional através de trilhas, como a própria Transcarioca, mas também outras trilhas secundárias. Só que muitas dessas pessoas, sejam até os próprios cariocas e turistas do mundo inteiro, transitam por esses caminhos sem saber a história deles, sem saber quem foram as pessoas responsáveis pela abertura desses caminhos, sem saber por que eles estão ali e sem saber qual a idade deles, qual o propósito deles. E hoje a gente vai contar um pouquinho dessa história e tentar trazer um pouco alguns personagens que foram sendo esquecidos, foram sendo invisibilizados ao longo do tempo. Bom, a gente pode começar a retomar, fazer essa retomada histórica, na verdade, antes mesmo da chegada dos portugueses. Anteriormente, pré-chegada dos portugueses aqui no Rio de Janeiro, o que a gente tinha, na verdade, eram os nativos, os tupinambás, principalmente os tamoios, que em alguns momentos faziam incursões na mata, seja para obtenção de água, para obtenção de alimento, mas é bem verdade que eles não frequentavam tanto assim o Maciço da Tijuca. Eles estavam mais concentrados ali perto do litoral, mas fato é que eles vinham para o Maciço da Tijuca em ocasiões muito especiais, muito específicas, e não chegaram a abrir tantas vias, tantas rotas assim. Mas a gente não pode descartar que em algum momento eles tenham transitado pelo Maciço da Tijuca, pela Floresta da Tijuca. Mas fato é que a floresta começa a ser explorada de maneira um pouco mais intensa a partir do século XVI, do século XVII, quando alguns engenhos de cana-de-açúcar começam a se estabelecer no entorno do Maciço da Tijuca, e a partir disso a gente começa a ter uma exploração, ainda que pequena, dos recursos da floresta. Então começa a ser extraída madeira, começa a ser extraído carvão vegetal no Maciço da Tijuca. Isso mais para o século XVI, para o século XVII, só que aí a partir do século XVIII, mais precisamente a partir aí da década de 1760, que é quando o café chega no Maciço da Tijuca, na verdade mais para o final do século XVIII. O café começa a se estabelecer no entorno do Maciço da Tijuca e vai entrando aos poucos no relevo montanhoso aqui do maciço, e aqui começa a se estabelecer fortemente. Isso já na virada do século XVIII para o século XIX. No século XIX é que a gente tem realmente uma maior exploração dos recursos da floresta e, consequentemente, também um novo processo de abertura de novas vias de escoamento para os diferentes produtos que estavam sendo extraídos na floresta ou produzidos na própria floresta. Então a gente tem um aumento populacional nesse momento, principalmente a partir da chegada da corte portuguesa, em 1808, e aí com isso a gente vai ter uma demanda maior por recursos naturais, como madeira, como carvão vegetal, que vinha sendo muito utilizado principalmente para a construção civil, mas não apenas para a construção civil. E para você retirar esses produtos, esses diferentes recursos que a floresta poderia dar, você precisava abrir novas rotas. Então, principalmente a partir da chegada do café também, é que novas propriedades começam a se estabelecer no Maciço da Tijuca, e a gente pode pontuar duas importantíssimas, que foram a Fazenda Nassau e a Fazenda São Luís, que estavam localizadas na Gávea Pequena, ali mais ou menos no Alto da Boa Vista, na separação do Alto da Boa Vista com São Conrado. E a partir disso a gente vê que novos caminhos vão sendo criados, vão se estabelecendo, para que você tenha o cultivo do café, para que tenha a extração do carvão vegetal, da madeira. Então foram diferentes os motivos para a criação desses caminhos ao longo do tempo. Bom, aqui vale na verdade a gente destacar também o papel do café no Maciço da Tijuca. Eu falei um pouco da produção de carvão e a sua relação com os caminhos, mas na verdade
é importante pontuar que, apesar do carvão vegetal ele ter sido fundamental para diferentes empreendimentos na cidade, né, o custo-benefício para você abrir um caminho, a relação custo-benefício de abertura de um caminho e da obtenção do carvão vegetal não era exatamente tão grande assim. Então não valia a pena você abrir um caminho só para você conseguir obter esse carvão vegetal, né? Só que a partir da chegada do café é que esses caminhos, esses novos caminhos vão sendo abertos, porque agora você tem realmente uma motivação financeira muito grande. O café foi fundamental na economia brasileira no século XIX. Então, com a chegada do café na virada do século XVIII para o século XIX, é que a gente tem essa grande ramificação no maciço da Tijuca com relação aos seus caminhos. A gente tem essa implementação de uma rede de caminhos que estaria conectando as diferentes fazendas produtoras de café com o centro da cidade do Rio de Janeiro. E é claro que a produção de carvão vegetal ela continuou e ela possivelmente se aproveitou dessa rede de caminhos que vinha sendo implementada muito por conta da produção de café. Bom, mas o café, na verdade, ele não ficou aqui para sempre, né? Em determinado momento a gente começa a perceber que existe uma decadência da produção cafeira no maciço da Tijuca. Mais ou menos ali em 1840, 1850, a produção já não é a mesma e a gente vê uma transferência dessas fazendas de café, da produção cafeira de maneira geral, para o Vale do Paraíba do Sul, que é onde ele consegue se estabelecer pelos próximos anos no século XIX. Então, quando a gente começa a perceber essa transferência do café e, ao mesmo tempo, uma demanda por água da cidade aumentando e as crises hídricas na cidade do Rio de Janeiro aumentando ao longo, na verdade, de todo o século XIX, é que a gente começa a perceber a retomada da floresta aos poucos a partir de medidas que foram sendo tomadas para que o fluxo de água e para que o abastecimento de água na cidade, que vinha sendo deficitário nos últimos anos, ali no século XIX, pudesse retomar. Então o que a gente percebe, principalmente a partir da segunda metade do século XVIII, é que a floresta vai aos poucos, lentamente, retomando o seu lugar, em alguns pontos totalmente relacionada ao histórico reflorestamento do maciço da Floresta da Tijuca, conduzido primeiramente por Major Archer, e a floresta vai aos poucos retomando o seu lugar, né? Mas o que acontece com esses caminhos, né? Na verdade, eles continuam na floresta. Alguns deles continuam sendo utilizados, passam a ser ressignificados ao longo do tempo, enquanto que outros deles são basicamente abandonados. Só que esses caminhos que foram sendo abandonados continuam presentes na paisagem. Então, muitas vezes, se a gente acaba transitando pelo meio da Floresta da Tijuca em áreas fora das trilhas, a gente ainda encontra vestígios desses caminhos antigos que foram sendo deixados de lado. Então a gente encontra caminhos que a gente ainda percebe algum calçamento de pedra, alguma contenção de encosta, alguma calha que foi feita para o próprio estabelecimento do caminho, né? E que o processo erosivo não fosse tão grande ali no entorno dele. E essas marcas continuam presentes na floresta, muitas vezes tendo sido abandonadas, né? E quando a gente está falando de todos esses empreendimentos e todas essas infraestruturas relacionadas aos caminhos, né, a gente tem que pensar quem foram as pessoas que estiveram por trás de tudo isso, né? Então, esse caminho de pedra que a gente está aqui na trilha Transcarioca, quem foram as pessoas que colocaram essas pedras, né? Muitas vezes negros escravizados, que não têm a sua história contada, né? São pessoas ocultas na historiografia tradicional, mas que tiveram um papel fundamental na história dos caminhos e na história da floresta que recobre o maciço da Tijuca, né? Então, são diferentes as infraestruturas que estão relacionadas aos caminhos, como o próprio calçamento de pedra, e aí acho que vale destacar um cálculo que o professor Rogério Oliveira, da PUC-Rio, fez com relação ao peso que era você transportar todo esse calçamento de pedra. Então, só para ter uma noção, a cada 1 quilômetro de trecho calçado de pedra foram removidos mais ou menos 470 toneladas de pedra. Então, assim, realmente é um montante muito grande de material rochoso. Isso se a gente for pensar no momento que a gente não tinha o maquinário que a gente tem na época. Então era um trabalho braçal muito intenso de, mais uma vez, pessoas negras escravizadas, né? Bom, então o que eu acho importante da gente trazer aqui é todo esse lento processo de ressignificação, reutilização desses caminhos ao longo do tempo,
que foram utilizados para o escoamento de lenha, para o escoamento de carvão vegetal, para o escoamento de café, principalmente para o escoamento de café, e que atualmente a gente utiliza essas trilhas e esses caminhos antigos para chegar a diferentes mirantes, como a Pedra Bonita, a Pedra da Gávea, o Cristo Redentor, né, para acessar as diferentes cachoeiras, né, que existem no maciço da Tijuca. E que, na verdade, quando a gente acessa esses diferentes pontos através desses caminhos e a gente se depara por trechos calçados de pedra como esse, passa no meio, literalmente no meio de uma antiga carvoaria, passa ao lado de ruínas, é uma forma da gente perceber, na verdade, que essa floresta não é uma floresta pristina e intocada, que ela já sofreu diferentes transformações, diferentes usos ao longo do tempo, e de que, se pelo simples fato de a gente estar caminhando em cima desses caminhos, é uma forma da gente estar caminhando em cima de história e de trabalho humano de pessoas muitas vezes negras, escravizadas e que não tiveram a sua história contada.